A Venezuela já foi sinônimo de prosperidade. Durante décadas, o país era visto como um dos mais ricos da América Latina, atraindo imigrantes de todo o mundo em busca de oportunidades e uma vida melhor. Um país abençoado com belezas naturais exuberantes, como o Salto Ángel, e uma riqueza petrolífera invejável, que sustentou o crescimento econômico e financiou grandes projetos nacionais. Hoje, a realidade é outra. Ruas antes movimentadas agora estão marcadas pelo abandono, e prateleiras vazias se tornaram um símbolo do cotidiano. A Venezuela enfrenta uma crise humanitária devastadora, com hospitais sem recursos, falta de medicamentos e filas intermináveis por alimentos e itens básicos. Milhões de venezuelanos deixaram sua terra natal em busca de uma vida digna, atravessando fronteiras a pé e enfrentando desafios imensos para recomeçar em outros países. Como explicar essa mudança drástica? O que levou uma nação tão promissora a mergulhar em tamanha instabilidade e sofrimento? Como essa nação vibrante chegou a um estado tão crítico, onde a desigualdade e a decadência convivem lado a lado com lembranças de riqueza e progresso? Para entendermos essa tragédia, precisamos voltar no tempo e refazer os passos da Venezuela, analisando os eventos históricos, políticos e econômicos que moldaram seu destino. Vamos mergulhar na história rica e complexa desse país fascinante, relembrando conquistas, desafios e as escolhas que definiram seu caminho. A Venezuela de hoje é um espelho partido, refletindo fragmentos de um passado grandioso e as cicatrizes de um presente doloroso, onde cada rosto carrega uma história de luta e esperança. A busca por respostas nos leva a uma jornada pelas trilhas da história, em busca de compreender como um país tão promissor se transformou em um símbolo de crise e sofrimento. Só assim poderemos entender as raízes profundas dessa crise e o que o futuro pode reservar para a Venezuela. Muito antes da chegada dos europeus, a Venezuela já era habitada por uma variedade de povos indígenas. Esses povos ancestrais ocuparam o território por milhares de anos, desenvolvendo modos de vida adaptados às diferentes regiões do país, desde as florestas tropicais até as montanhas e planícies. Suas tradições, línguas e crenças formavam uma rica tapeçaria cultural, transmitida de geração em geração. Tribos como os Timoto-Cuicas, os Arauacos e os Caribes prosperavam nessas terras. Cada uma dessas etnias possuía costumes próprios, técnicas agrícolas avançadas e uma profunda conexão espiritual com a natureza. Os Timoto-Cuicas, por exemplo, eram conhecidos por suas técnicas de irrigação e cultivo em terraços, enquanto os Caribes eram hábeis navegadores e guerreiros. Esses povos viviam em harmonia com a natureza, desenvolvendo culturas ricas e complexas. Suas expressões artísticas, como a cerâmica, a tecelagem e a música, refletiam a diversidade e a criatividade de suas sociedades. As comunidades indígenas mantinham relações de troca e convivência, formando redes que se estendiam por toda a região. A chegada de Cristóvão Colombo em 1498 marcou o início de uma nova era, uma era de colonização que mudaria para sempre o destino da Venezuela. Os europeus trouxeram consigo novas doenças, armas e uma visão de mundo completamente diferente, impactando profundamente as populações nativas. Os espanhóis, em busca de ouro e glória, se depararam com uma resistência feroz por parte dos indígenas. Muitas tribos lutaram bravamente para proteger suas terras, suas famílias e suas tradições diante da ameaça estrangeira. No entanto, a superioridade militar dos conquistadores prevaleceu. O uso de armas de fogo, cavalos e estratégias desconhecidas pelos povos locais acabou por enfraquecer a resistência indígena, abrindo caminho para a dominação espanhola. A colonização espanhola trouxe consigo a exploração, a conversão religiosa forçada e a imposição de um novo sistema social. Os missionários católicos buscaram converter os indígenas ao cristianismo,
enquanto muitos foram obrigados a trabalhar em plantações e minas sob duras condições. O nome Venezuela, que significa Pequena Veneza, foi dado pelos exploradores espanhóis, que viram semelhanças entre o Lago Maracaibo e a cidade italiana de Veneza. Assim, a história do país começou a ser escrita sob a influência de dois mundos, o indígena e o europeu, cujos encontros e conflitos moldaram a identidade venezuelana. Após séculos de domínio espanhol, o desejo de liberdade começou a florescer no coração dos venezuelanos. Simón Bolívar, um jovem militar e político visionário, emergiu como o líder da luta pela independência. Inspirado pelos ideais do iluminismo, Bolívar liderou exércitos rebeldes em batalhas sangrentas contra as forças espanholas. A independência da Venezuela foi finalmente declarada em 5 de julho de 1811, após anos de luta. Bolívar, conhecido como o Libertador, sonhava com uma América Latina unida e livre do jugo colonial. Ele lutou incansavelmente para libertar outros países da região, como Colômbia, Peru, Equador e Bolívia. No entanto, a instabilidade política e os conflitos internos marcaram os primeiros anos da República Venezuelana. No início do século XX, uma descoberta extraordinária mudaria para sempre o destino da Venezuela: o petróleo. A Venezuela possuía uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Essa riqueza negra transformou o país em um dos mais ricos da América Latina. Cidades se modernizaram, a economia cresceu e a Venezuela se tornou um player importante no cenário internacional. No entanto, a dependência do petróleo se tornou uma maldição disfarçada. A economia venezuelana se tornou extremamente vulnerável às flutuações do preço do petróleo no mercado internacional. A riqueza gerada pelo petróleo não foi distribuída de forma justa, criando um abismo social profundo. A corrupção se alastrou pelo país, corroendo as instituições e minando a democracia. Após décadas de ditaduras militares, a Venezuela adotou a democracia em 1958. O Pacto de Punto Fijo, um acordo entre os principais partidos políticos, visava garantir a estabilidade política e o desenvolvimento econômico. Durante esse período, a Venezuela experimentou avanços em áreas como educação, saúde e infraestrutura. No entanto, a democracia venezuelana era frágil e desigual. A corrupção continuava sendo um problema grave, e a pobreza persistia nas camadas mais pobres da sociedade. A desigualdade social crescente e a falta de oportunidades geraram um sentimento de frustração e revolta entre a população. Em 1989, uma série de protestos violentos, conhecidos como Caracazo, eclodiram em Caracas, revelando as profundas tensões sociais que assolavam o país. Em meio à crise social, a inflação crescente e a desilusão com a classe política tradicional, a população venezuelana buscava esperança e mudança. O país enfrentava altos índices de pobreza, desemprego e uma sensação generalizada de abandono por parte do Estado. Nesse cenário, Hugo Chávez, um ex-militar carismático e de discurso inflamado, emergiu como uma figura popular e símbolo de renovação. Seu jeito direto e sua conexão com o povo o tornaram rapidamente um líder de massas. Chávez prometia uma revolução bolivariana, inspirada nos ideais de Simón Bolívar, que traria justiça social, igualdade, distribuição de renda e o fim da corrupção endêmica que assolava o país há décadas. Eleito presidente em 1998, Chávez rapidamente conquistou a confiança de milhões de venezuelanos, especialmente das camadas mais pobres e marginalizadas. Chávez implementou uma série de programas sociais ambiciosos, como o Bolsa Família venezuelano, além de outras iniciativas voltadas para a redução da fome e da desigualdade. Esses programas ofereciam auxílio financeiro direto a famílias de baixa renda,
buscando garantir o acesso a necessidades básicas e melhorar a qualidade de vida dos mais vulneráveis. O governo Chávez também investiu fortemente em saúde e educação, construindo clínicas populares, ampliando o acesso à escola pública e promovendo campanhas de alfabetização em todo o país. Para financiar essas políticas, Chávez utilizou os vastos recursos provenientes do petróleo, nacionalizando setores estratégicos e apostando na riqueza do subsolo venezuelano como motor do desenvolvimento. No entanto, o governo de Chávez também foi marcado por uma crescente polarização política, com manifestações intensas tanto de apoio quanto de oposição nas ruas. O autoritarismo, o enfraquecimento das instituições democráticas e o aumento do controle estatal sobre diferentes esferas da sociedade passaram a ser cada vez mais evidentes. A expropriação de empresas privadas, o controle rigoroso da mídia e a limitação da liberdade de imprensa geraram preocupação entre empresários, jornalistas e a comunidade internacional. Além disso, a perseguição a opositores políticos e a repressão a manifestações críticas ao governo resultaram em duras críticas e preocupações crescentes dentro e fora da Venezuela, lançando sombras sobre as promessas iniciais do chavismo. Após a morte de Hugo Chávez em 2013, Nicolás Maduro, seu herdeiro político, assumiu a presidência. Maduro herdou um país com graves problemas econômicos, agravados pela queda drástica do preço do petróleo no mercado internacional. A má gestão econômica, a corrupção desenfreada e a falta de investimento resultaram em uma crise econômica sem precedentes. A Venezuela mergulhou em uma espiral de hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos, colapso dos serviços públicos e aumento da criminalidade. A crise humanitária levou milhões de venezuelanos a fugirem do país em busca de sobrevivência. O governo Maduro respondeu à crise com repressão, perseguição política e violações aos direitos humanos. Diante do colapso da moeda nacional, o Bolívar, a Venezuela passou por um processo de dolarização informal. O dólar americano se tornou a moeda de facto em muitas transações comerciais. A dolarização ajudou a conter a hiperinflação e a estabilizar parcialmente a economia. No entanto, a dolarização também aprofundou a desigualdade social. Enquanto uma pequena elite com acesso a dólares prospera, a maioria da população continua lutando para sobreviver com salários miseráveis em bolívares. A economia venezuelana permanece altamente dependente do petróleo, e a produção continua em declínio. Apesar do sofrimento e das adversidades, o povo venezuelano não perdeu a esperança. A solidariedade entre as pessoas é comovente. Em meio à crise, surgem iniciativas de ajuda mútua. Organizações da sociedade civil lutam pelos direitos humanos e artistas expressam sua resistência através da arte. O povo venezuelano anseia por um futuro melhor, um futuro de paz, prosperidade e democracia. A luta pela liberdade e pela justiça social continua viva no coração de cada venezuelano. A tragédia da Venezuela serve como um alerta para o mundo sobre os perigos da dependência excessiva de um único recurso natural, da corrupção endêmica e da erosão das instituições democráticas. A Venezuela nos ensina que a riqueza de uma nação não está apenas em seus recursos naturais, mas também na força de suas instituições, na justiça social e no respeito aos direitos humanos. O futuro da Venezuela é incerto, mas uma coisa é certa: o povo venezuelano, com sua resiliência e determinação, continuará lutando por um futuro melhor. Cabe ao mundo apoiar o povo venezuelano em sua busca por liberdade, democracia e prosperidade. Que as lições da Venezuela sirvam de aprendizado para que outras nações não repitam os mesmos erros.